Se você esperava terminar seu domingo com conteúdo agradável, eu tenho uma má notícia pra você. Seu coração tá prestes a ser despedaçado, porque no vídeo de hoje vamos lembrar aqueles momentos em que lendas, monstros, feras brabas do mundo das lutas perderam seu brilho para todo sempre. Hoje vamos lembrar o dia em que tudo mudou, o momento exato em que, sem perceber, nos despedimos de uma vez por todas do encanto marcial, um dia desempenhado pelos nomes dessa lista. Então preparem seus lenços, já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do canal Encarada e aqui vão 10 lutadores que nunca mais foram os mesmos após derrotas. Número 10, Marlon Moraes. Quem assistiu Dragon Ball Z quando era mais novo tá ligado que o Kuririn era aquele garoto fera, gente boa, mas que não era tão brabo quanto o resto da tropa. No MMA, nosso Kuririn era sinistro sim. Marlon Moraes passou por diversos eventos nacionais, como o Shoto Brasil, por exemplo, até se destacar no WSOF, onde foi campeão peso galo. Entre 2012 e 2016, ele acumulou 11 vitórias em 11 lutas, sendo 7 pela via rápida. Depois de estrear no UFC com derrota contra Rafael Assunção, Marlon parece ter virado uma espécie de Super Saiyajin e arrebentou 4 rivais em seguida. Bateu John Dodson na decisão, nocauteou o ex-campeão dos galos, Aljamain Sterling, com uma pernada malvada, deitou Jimmy Rivera na porrada e se vingou de Assunção com uma finalização. Na disputa pelo título dos galos, Marlon não se encontrou e acabou nocauteado por Henry Cejudo no terceiro round. Na luta seguinte, ele até arrancou uma vitória polêmica contra José Aldo, mas dali pra frente foi só tristeza. Nos últimos 4 anos, o Marlon emplacou 7 derrotas consecutivas, perdendo todas por nocaute. Depois de cair diante de Gabriel Braga em junho, na PFL, o nosso Kuririn anunciou a aposentadoria do esporte aos 35 anos de idade. Número 9, Darren Till. Um dos maiores parças do Lobo, Khamzat Chimaev, já teve seus tempos de glória no UFC. O Till foi daqueles jovens atletas impulsionados pela organização devido a seu potencial midiático, mas mais do que isso, foi valorizado como possível próximo grande nome vindo do Reino Unido após a aposentadoria de Michael Bisping. E o garoto de Liverpool de fato tinha tudo para dar certo, bem articulado, estilo empolgante, um produto fácil de se vender. O problema é que na hora H ele falhou. Till teve uma ascensão meteórica no UFC, invicto após 18 lutas no MMA e 5 vitórias e um empate no octógono. O britânico teve a chance pelo título nos meio médio. Depois de bater nomes como Donald Cerrone e Stephen Thompson, a expectativa em cima do moleque era grande, e eu chamei de moleque porque Till tinha apenas 25 anos quando teve a chance pelo cinturão do UFC. O então campeão Tyron Woodley, 10 anos mais experiente, finalizou Till no segundo round e baixou a bola do menino. De lá pra cá, Till fez apenas 5 lutas no UFC, acumulando 4 derrotas e apenas uma vitória. O nome que era visto por muitos como futuro campeão, nunca mais teve um momento promissor no cage. Número 8, Ben Askren. Todo mundo tá ligado com o UFC Elite do MMA. Claro que outras organizações contam com grandes nomes que facilmente seriam top 5 ou top 10 no Ultimate, mas os melhores do planeta estão ali. Isso significa que ser rei em outra organização nem sempre significa que você terá o mesmo sucesso dentro do octógono. E Ben Askren é um bom exemplo. O wrestler de nível olímpico brilhou no Bellator e no One Championship antes de chegar ao UFC, numa troca inédita onde Dana White cedeu Demetrius Johnson pelo Birubiru do MMA. Até hoje inacreditável. O cabeludo chegou como um potencial campeão do UFC, mas depois de uma vitória polêmica contra Rob Lawler, ele enfiou a cara no joelho de Jorge Masvidal. Até agora eu não sei onde a alma do cara foi parar, porque depois disso ele foi finalizado por Demian Maia, se aposentou do MMA e ainda foi um dos responsáveis pelo nascimento do fenômeno Jake Paul no boxe, ao acabar nocauteado pelo youtuber em cima do ringue. Número 7, Cody Garbrandt. Cody tinha apenas 5 lutas no MMA quando estreou no UFC. Prodígio da Team Alpha Male, ele teve uma ascensão espetacular rumo ao topo. Jovem, tatuado, estiloso e vivendo no open bar de confiança, o americano precisou de mais 5 vitórias agora dentro do cage para ter sua chance pelo título. Sua apresentação contra Dominick Cruz foi uma das maiores performances já vistas dentro do cage. Cody fez a lenda parecer um iniciante e assim ele conquistou o cinturão dos galos. Mal sabia ele que a festa acabava por ali. Dali em diante, Garbrandt nunca mais foi o que era. Seu rival seguinte foi o ex-companheiro de treinos e hoje rival mortal, TJ Dillashaw. Parece ter tirado a alma de Garbrandt para sempre. Depois de deixar a emoção tomar conta e cair 2 vezes nocauteado contra TJ, Cody foi nocauteado também por Pedro Munhoz. Ele até achou um nocaute contra Rafael Assunção depois, mas perdeu para Rob Font na decisão e acabou nocauteado por Kai Kara France quando se atreveu a descer para o peso mosca. Aquele Garbrandt que impressionava pelo boxe, poder de nocaute e a movimentação, não se viu mais, embora ele siga na ativa tentando uma virada na carreira. Número 6, Chris Weidman. Quando o americano se tornou campeão dos médios do UFC 10 anos atrás, Chris Weidman tinha apenas 29 anos. Ele entrou para a história ao nocautear Anderson Silva no UFC 162 quando tinha 10 vitórias em 10 lutas num cartel invicto e perfeito. Seu wrestling poderoso, aliado ao seu forte ground and pound e até jiu-jitsu afiado, anunciava um reinado dominante, e por um tempo foi. Como se bater 2 vezes Spider não fosse suficiente,
experiente, Weidman se consolidou como inimigo número 1 do público brasileiro naquela época ao derrotar também Lyoto Machida e Vitor Belfort. Só que tudo mudou depois do UFC 194, depois do fatídico momento em que ele inventou e errou um chute rodado ridículo contra Luke Rockhold, o que abriu o caminho para o modelo tomar o posto de campeão. Weidman nunca mais foi o mesmo. Além de perder o título dos médios por nocaute técnico, o Chris foi ladeira abaixo. Ele foi nocauteado por Yoel Romero, Gegard Mousasi, Ronaldo Jacaré, Dominic Reyes e sofreu a lesão bizarra na perna em 2021 contra o Uriah Hall. Num ato de resiliência e coragem, Weidman voltou a lutar no UFC 292 e, apesar da bravura, foi derrotado por Brad Tavares, quem diria. Número 5, Ronda Rousey. Essa mulher é a razão de muita gente ter começado a assistir e até decidido lutar MMA como profissão. Ronda foi uma das maiores estrelas já vistas na história desse esporte e tinha um perfil perfeito para a missão de desenvolver o MMA feminino no UFC. Linda, bem articulada, com personalidade fatal dentro do octógono, finalizando suas rivais de forma rápida e limpa. Depois do título no Strikeforce, Ronda chegou ao UFC como campeã e manteve invencibilidade por um longo tempo. Aos 31 anos, ela tinha um cartel invicto de 12 vitórias em 12 lutas. As 9 vitórias por finalização e 3 por nocaute davam a ela aquela áurea de invencível, intocável. Quem seria capaz de parar aquela mulher? Pois é, Holly Holm. Depois de chegar como grande favorita no UFC 193, Rousey tomou um susto ao não ver a cor da bola na luta contra Holly e acabar nocauteada depois de uma pernada antológica da ex-campeã mundial de boxe. A queda feia e principalmente o massacre público que Ronda sofreu após a derrota fizeram sumir do MMA por um tempo. Ela até apareceu um ano depois para tentar sua redenção, mas era melhor ter ficado quieta. Contra Amanda Nunes no UFC 207, Ronda foi nocauteada em apenas 48 segundos numa cena desconcertante. A verdade é que a americana nunca conseguiu se recuperar da queda. Número 4, Renan Barão. Talvez seja a hora de dar uma respirada que a reta final é dramática. Ao lado de José Aldo, Renan Barão reinou no UFC e ergueu o nome da Nova União como uma das melhores academias do planeta entre 2010 e 2014. O peso galo já tinha brilhado no extinto WEC e migrou para o UFC no mesmo ritmo. Depois de 3 vitórias, ele disputou e conquistou o cinturão interino dos galos, enquanto Dominic Cruz estava sentado no título se recuperando de lesão. A sequência de Barão era de 33 lutas de invencibilidade. Dana White o tratava como o melhor lutador peso por peso do UFC naquela época. A moral de Barão era grande, não era pra menos. Ele espancava todo mundo que parava na sua frente. A gente só não contava com a astúcia de TJ Dillashaw. O americano não só destronou Barão, como parece ter enterrado para sempre aquele fenômeno que vimos um dia. Depois que foi nocauteado por Dillashaw no UFC 173, Barão ficou irreconhecível e perdeu 7 das últimas 9 lutas, nunca mais performando nem perto do que desempenhou um dia no cage do UFC. Número 3, Júnior Cigano. O boxe de Cigano forjado na Bahia o levou ao topo do UFC. O brasileiro emplacou 6-1 no cenário nacional para chegar até o Ultimate. Seu cartão de visitas foi logo nocaute em Fabrício Verdun no primeiro round. Para chegar à disputa de cinturão dos pesados, Cigano também nocauteou nomes como Gabriel Napão, Crocop, Stefan Struve e Gilbert Yvel, além dos triunfos na decisão contra Roy Nelson e Shane Carvey. Essa sequência não é pouca coisa. No primeiro evento da história a passar na TV aberta americana e também na Rede Globo, Cigano sacudiu o crânio de Cain Velasquez e se tornou campeão mundial dos pesados. Ele teve uma defesa de cinturão bem sucedida ao nocautear Frank Mir, mas seu reinado acabaria no reencontro com Velasquez. O americano parecia tão possuído na revanche que Cigano levou uma das maiores surras da história do UFC, um monólogo doloroso que parece ter causado danos graves à saúde e ao futuro do brasileiro. O problema é que depois do nocaute contra Hunt, ele foi amaldiçoado com mais 23 minutos trancados no cage contra o queixudo, e um novo abate para conta, daqueles difíceis de se assistir. Cigano até conseguiu uma vitória aqui e outra ali depois disso, mas nunca mais foi o mesmo. Ele acabou demitido do UFC depois de sofrer 4 nocautes consecutivos em 2019 e 2020, e qualquer apresentação sua depois daquele fatídico UFC 155 2012 só nos fez sentir saudade. Número 2, Tony Ferguson. O El Cucuy tem um lugar especial no coração do público marcial, mais do que os métodos curiosos que ele usa para afiar e treinar suas armas para usar dentro do cage. Suas declarações e principalmente seu auge no UFC cativaram muitos fãs. Batalhas sangrentas e seu estilo agressivo sempre atraíram a atenção do público. Ferguson é o dono de uma das maiores sequências de vitórias da história do UFC. De 2012 a 2019, o Tony acumulou 12 vitórias consecutivas na categoria dos leves. Acontece que o encanto parece ter acabado após o dia 9 de maio de 2020. A pandemia que estacionou o mundo naquele ano também cancelou pela 5ª vez sua luta contra Khabib Nurmagomedov. Como resultado, no UFC 249, a organização promoveu Ferguson vs Justin Gage pelo título interino da categoria. A versão fria, calculista e menos kamikaze de Justin Gage tirou a alma de Ferguson por intermináveis 23 minutos. O Tony apanhou tanto que parecia um zumbi durante a luta e aquela derrota causou danos claros no nosso locão. O americano não conseguiu mais vencer desde então. Em 3 anos, Ferguson perdeu as 6 lutas que fez no
octógono, perdendo 2 por nocaute, 2 por finalização e 2 na decisão. Onde é que você foi parar, El Cucuy? Número 1, Anderson Silva. Até um dos maiores lutadores de todos os tempos teve seu momento de virada negativa na carreira. Spider pareceu invencível entre 2006 e 2012, quando dominou a categoria dos médios como campeão do UFC. Foram 10 defesas de cinturão bem-sucedidas e performances históricas durante seu reinado. Diante de Chris Weidman em julho de 2012, o Anderson usou de sua postura provocativa que sempre costumava dar certo, mas dessa vez acabou nocauteado no segundo round numa cena chocante. Na revanche, Spider sofreu a lesão bizarra onde quebrou a perna esquerda e ainda teve forças para voltar a lutar, mas a realidade é que aquele Spider brilhante e insuperável já tinha sumido. Depois das 2 lutas contra Weidman, Anderson somou 5 derrotas, 1 vitória e um no contest por doping nas últimas 7 lutas. Para completar, Spider também se aventurou no boxe, ok, nocauteou Tito Ortiz, mas também foi derrotado por Jake Paul. Definitivamente um retrospecto que passa muito longe do sucesso que o brasileiro teve antes daquele 6 de julho. E saudade desse tempo que não volta mais. E aqui vai um salve pro Gustavo do U Vai Morrer, que me ajudou na edição desse vídeo. Sigam a página do cara no Instagram, que é diversão garantida. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e siga-nos também nas redes sociais. E não deixe de participar também comentando o que você achou dessa lista e se faltou alguém nesse top 10. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.